capítulo 6, versículo 38, somente a parte B do versículo. Marcos 6, 38, parte B. Evidentemente que eu vou ler tudo, mas o que eu quero mesmo é a parte B. Você sabe que no 37, Jesus chega para eles e fala: dai-lhes voz de comer. E alguém fala assim: Senhor, 200 dinheiros, nós vamos sair, vamos comprar, não é? E aí Jesus diz para ele, no 38, e ele, Jesus, lhes diz: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Amém? A parte que eu quero hoje é só essa. E sabendo eles responderam. Responderam o quê? Fala alto e com fé. 5 pães e 2 peixes. Só isso. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Fala assim: Senhor Deus, fala comigo hoje. Me abençoa. Estou pronto para ouvir a tua voz hoje. Me abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Esther. Entrega isso daqui, ó. Ah, tem 2, ó, dá para fazer mais. Bom dia. Entrega isso daqui para o Marcos, ali o meu xará. Marcos, depois você dá um jeito de cortar, que aí dá para virar 2. Amém? Que é tudo que a gente tem hoje. Marcos, levante a mão. Aquele ali, ó. Amém? Depois eu explico tudo. Você já tem, como é que chama? Puxa, esqueci o nome dele. Rodrigo? Como é que é o nome dele? Rodrigo? Você já tem esse papel? Marquinho, corta sem estragar, hein? Amém? Eu esqueci de pedir para imprimir mais, mas quarta-feira vai ter sobrando. Você pode entregar para o Rodrigo? Hoje nós estamos no 9º dia. Então você vai ver, vocês estão vendo nesses papéis que tem 9 pães. E hoje nós estamos no 9º pão do milagre. Glória a Deus. Amém? Nós lemos hoje, e a parte que eu realmente quero frisar é essa daqui. E sabendo eles quantos pães tinha, responderam: tem 5 pães e 2 peixes. Fala, não está fácil para ninguém. Amém ou não amém? Você já falou isso na fila do ônibus, não falou? Do banco, não falou? Quando você foi pagar a conta, um olhou para o outro e falou: não está fácil para ninguém. Eu fui no banco, acho que ontem ou hoje, e aí estava lá esperando, e o rapaz com um boleto dá 1.000. Dá 1.000. Aí eu não tive outra. Falei: ou é isso, ou o SUS, que dá um susto. Dá ou não dá? Então ele até riu, porque era, não sei quanto que era, mas devia ser um valor alto. Ele já era mais velhinho. Sabe que velhinho, né, Jô? A facada é poderosa, não é? E aí eu até olhei e falei assim: ou é isso? Ele então é isso aqui. Ou seja, é tudo muito complicado. Fala assim: 5 pães e 2 peixes. 9º dia do nosso pão do milagre. E o Senhor me inspirou a falar com vocês sobre quando é que o milagre acontece. Quando é, e eu poderia até dizer onde é. Quando é, ou onde é que o milagre acontece. Fala: Deus, me ajuda hoje. Fala comigo em nome de Jesus. Minha primeira pergunta, sério: o que é ou o que são 5 pães e 2 peixes para, diz a Bíblia, 5.000 homens?
5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Na Bíblia, os judeus, naquele tempo, sempre chama de homens acima de 22 anos que conseguem sacar uma espada. Então, esses são chamados de homens. Então, 5.000 homens com essa idade já deviam estar casados, sim ou não? Tinha televisão? O que um homem... Não, nem vou entrar em detalhes. Não tinha televisão. Mas o que nós vamos ficar fazendo a noite inteira? Não tem Netflix. Não tem seriado. Não tem nada. Um olha para o outro olha para o outro. Ninguém que conversa. Toma um cafezinho. E agora? Sei lá. Está com sono? Não, ainda não. Como é que eu faço? Quantos filhos tem cada um? Fala para mim, é? Misericórdia do céu. Eu sou de uma família de 7. Antes de começar a nascer os 7, minha mãe parece que perdeu 5. Minha mãe teve 13, morreu 5 antes de nascer. Um nasceu morto e tal, o negócio estava complicado. A minha mulher é de 7 também. E é um seguido do outro, ou seja, nem bem passou aquele período, vamos fazer mais. Não tinha televisão? É brincadeira, irmãos. E tem gente hoje que com 13 já dá, vamos brincar e filho. Então a minha pergunta é, o que são 5 pães e 2 peixes para pelo menos 20.000 pessoas? Fala para mim, 20.000 pessoas. Lota, sei lá, o ginásio do Ibirapuera, dá mais ou menos isso, umas 18.000. Lota o ginásio, você põe lá na mesa, lá no meio, 5 pães e 2 peixes. E fala o pessoal, pode descer para comer. Mas não dá. Fala assim, não dá para nada. Rodriguinho, não dá para nada. Fala, Deus, não deu para nada. Você recebeu, não sei quanto é que você ganha, mas o brasileiro no mínimo ganha R$926 por mês. Amém ou não amém? Aí paga o aluguel. Tem aluguel, não sei lá quanto, Ashley, sei lá, 1.000, sei lá, 500. Então já vai 80% para o aluguel. Aí vai lá e paga o plano de saúde. Já pensou não? Plano de saúde, Jô, nosso, só nós. Imagine que você não tem, imagine que você não tem mais ninguém. No mínimo é 1.000, 1.200. Um plano de saúde. Então você tem que ir para o SUS. Só tem um problema de demora. Eu sei que agora está super rápido, você cadastra. 2019 você já está fazendo o exame de sangue. Descobriu o que é, 2020 você opera. E era uma hérnia, era um negócio que daqui a pouco... Bem, irmãos, o fato é o seguinte, o que são 5 pães e 2 peixes para o tamanho da nossa necessidade? Essa aqui é a questão. Nós sempre vamos ter mais necessidade do que recursos. Você quer abrir o seu negócio, aí você pensa em trabalhar, você vai abrir, sei lá, uma loja. Aí você olha a loja, fala, puxa vida, que bacana. Aí você negocia o aluguel, o cara te dá 3 meses de prazo para você começar a pagar. Só que aí você vai, é só aluguel que para abrir o negócio? O que precisa? Tinta, prateleira, mandar ligar a luz, oh meu Deus, a fazer, comprar as coisas, tem que ter dinheiro. Meu Deus do céu, as necessidades são sempre muito maiores do que os recursos. E aí tem mês, você sabe disso, que está tudo direitinho. Meu Deus, que benção, esse mês a coisa ficou super bacana. Daqui a pouco quebra o carro. Esses dias o presbítero estava triste. Não você, o outro, o Zé Roberto. Triste. Porque ele trabalha de Uber, com Uber, e quebrou o carro. A repimboca da parafuseta não funcionou. E aí não sei o que é. Já pensou a preocupação? Eu preciso trabalhar, mas preciso gastar. Ou seja, os recursos são sempre menores do que a necessidade. E é isso que a gente vive. E aí podemos pensar em outras coisas.
Deus sempre abençoa, graças a Deus pelo nome dele, pelo cuidado dele, mas as necessidades são muito grandes. Necessidade de saúde, por exemplo. Às vezes você enfrenta com a família uma situação grave, por exemplo, lá no Martins, não é que o irmão até veio a falecer, o pessoal todo, a família toda se reuniu, eu também me pus à disposição para levantar dinheiro para fazer uma operação urgente, sei lá quanto que era, 35 mil. Então como é que você faz? De repente surge uma enfermidade, não tem onde fazer, tem que fazer no hospital, médico não sei o que, 30, 40 mil reais, aí você olha para a sua conta e fala, meu Deus do céu, chama todo mundo. Ou seja, o que são 5 pães e 2 peixes para o tamanho de uma necessidade de 20 mil pessoas? O que é isso? Fala assim, nada. Fala assim, absolutamente nada. Eu vi esses dias, vi até no Face, um pastor falando sobre o que Jesus precisou fazer para transformar água em vinho. Aí ele fala H2O, né, que é a molécula da água, e o vinho é uma coisa totalmente diferente. Então, para transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou do poder de um reator atômico. O que um reator faz? Um reator pega uma célula X e transforma aquela célula em Y. Ou seja, Jesus pega uma célula de hidrogênio e cria outra coisa, pega 2 de oxigênio e cria outra coisa que transforma em vinho. Para fazer isso, precisa ter o poder de um reator atômico. Fala assim, meu Deus, me ajuda agora. Se para transformar 6 talhas de água em vinho precisa do poder de um reator atômico, transforme para mim, por favor, 5 pães em talvez 100 mil pães. Transforme 2 peixes em provavelmente 20 mil peixes. Porque cada um ia comer pelo menos 2, 3 pãozinhos e pelo menos um peixe. Outro dia eu fui na praia, me ofereceram aquele peixe que a gente gosta. Como é que chama? O porquinho. Um porquinho cá entre nós. Não dá. Você começou a encher os buraquinhos do dente e já acabou. E aí precisa pelo menos uns 5. Fala assim, Senhor, é muito poder. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, tudo bem, eu tenho 5 pães, eu tenho os 2 peixes. O Senhor Jesus mandou eu ver o que tinha. E eu voltei e falei, Senhor, o que eu tenho na minha vida é isso aqui. O que é? Quase nada. E aí, Senhor, o que é que eu faço? É isso. Como é que eu resolvo essa matemática humana que nunca bate positivo? Como é que eu resolvo, Amanda do céu? Com 5 pãezinhos, que é o que eu tenho. E diante da vida, nós temos sempre menos do que a gente precisa. E quando nós estamos abastados numa área, nós estamos em dificuldade em outra. É ou não é? É verdade ou mentira? Pode concordar comigo? Então fala, é verdade. Eu vou falar de novo. Nós sempre, como estamos abastados num lugar, nós estamos em dificuldade com outra. Não é? O que Deus está falando para mim e para você? Você sempre vai ficar devendo alguma coisa. O que Deus está falando para mim? Sempre vai faltar alguma coisa na conta da humanidade. Sempre vai faltar um bocado aí. Então o que eu preciso? Essa que é a grande questão. O que é que eu preciso então para romper as necessidades financeiras, familiares, de saúde? Sei lá, um familiar com vício, às vezes você também entrou numa de vício. Nós conhecemos casos
de mulheres que vão na igreja, aposentadas, tranquilas financeiramente, que gasta tudo no bingo. Entra de manhã, vira à noite no bingo. Ficou amarrada no vício. Então são necessidades que acabam afetando a família inteira. Meu pai era alcoólatra, gastava tudo no bar. E aí chegava sem graça, falando que foi roubado. Policial, arma na cintura, fui roubado. E fazendo xixi nas calças e tudo, fardado. Então às vezes sobra numa área, mas falta em outra. E aí o Senhor nos chama a atenção. Para quê? Precisamos de milagre. Precisamos de milagre. Então eu quero te fazer uma pergunta. Fala assim: eu preciso de milagre na minha vida para suprir o que falta. Quem precisa de milagre? Talvez vocês, muito abençoados, não precisem de dinheiro. Mas quem precisa de saúde? Quem precisa de uma bênção especial na família? Quem precisa de uma libertação em casa? Salvação no meio da família? E eu tive pensando, nós temos muitas dificuldades. E incluir aqui nas dificuldades incredulidade. Por que, bispo? Porque talvez você não seja incrédulo, você crê. Mas tem um monte de gente na nossa família que não crê. Então as nossas dificuldades financeiras, as nossas dificuldades de saúde, familiares, nós até pela fé, perseverança, Deus vai dar graça. Mas como é que se resolve a dificuldade de incredulidade? Mesmo se a gente estiver duro, sem grana, Jesus vier e você estiver nele, você sobe. Amém? Mas e se a sua dificuldade for de estar em incredulidade e ter abandonado a fé? Aí não tem mais saída. Fala: Senhor, as dificuldades são terríveis. Fala assim para o Senhor: eu preciso urgentemente de milagre. Você precisa de milagre? Onde é que o milagre ocorre? Onde é que o milagre ocorre? Quando se olha na Bíblia, quando se olha um testemunho, sei lá, na sua casa, seja de que ordem for, a minha pergunta é: onde é que o milagre acontece? O rapaz estava ali, ele era aleijado, perto do tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. E toda hora que a água se movia, tinha um costume, e eles falavam que o anjo descia ali, não é? Naquele tanque de Betesda. Aquele tanque era um tanque de milagre. Fala: tanque de milagre. Aí o aleijado está ali, e é mendigo, é em dificuldade, e aí o Senhor fala: o que você quer? O Senhor Jesus para ele fala: eu quero que alguém me jogue no tanque. Aí Jesus fala: o que você quer? Eu quero é ser curado. E aí Jesus ali cura ele, fala: aleluias. Aquele tanque era um tanque de milagre. Aquele outro que falou com ele era o dono do milagre, fala: aleluias. Onde é que os milagres acontecem? Em que campo? Em que dimensão? Em que dimensão que o milagre acontece? Humana? Natural? Ou fala assim: os milagres acontecem no âmbito sobrenatural.
É por isso que chama milagre. Como é que uma pessoa é curada de câncer? Tem um monte de células mortas que estão matando as vivas dentro do corpo. Chega o Senhor lá, põe a mão e mata as que estão mortas e traz vida nova para aquele corpo. E isso instantaneamente. Pá! Fala aleluia. Ou seja, o sobrenatural encontrou o natural. Fala assim, sobrenatural. Encontra o natural. E transforma aquela situação. Como é que 5 pães e 2 peixes vai satisfazer 20.000 pessoas? Não tem outro jeito a não ser que tenha uma intervenção sobrenatural naquele negócio. Fala glória a Deus. O sobrenatural precisa estar presente para que o milagre aconteça, porque senão nós vamos depender daquilo que a gente depende. Tem que depender muitas vezes mesmo de médico, de outras coisas, de contas, e como é que nós vamos fazer, dar uma graminha de pão para cada um e todo mundo molha a língua, ou alguma coisa assim. Mas quando você precisa satisfazer as necessidades e você não tem recurso, precisa ter um poder sobrenatural ali para resolver aquela situação. Fala em nome de Jesus. Fala, Senhor da glória, me abençoa hoje aqui na tua casa, em nome de Jesus. Então a minha pergunta para você é essa: quando é que o milagre acontece na minha vida? Quando é que o milagre acontece na minha vida? Às vezes nós estamos clamando, estamos buscando, estamos fazendo tantas coisas. Eu estive pensando hoje alguns milagres ocorridos na minha vida. Há uns anos eu estava chegando na igreja, e eu cheguei na igreja, e a entrada era por aqui. Não, era mais ou menos igual essa. E aí eu vim pelo canto. Quando eu vim pelo canto, eu passei perto de uma irmã, e assim, como eu estou falando, passei perto da irmã. Quando eu a cumprimentei, o Senhor tocou no meu coração e Deus falou só assim: estou visitando o teu filho hoje. E do jeito que eu estava caminhando, eu vim embora. O filho dela tinha síndrome de pânico. Não saía de casa já fazia 3 meses ou 3 semanas. E ele era vendedor. Ele não conseguia passar da porta da sala. E ele servia a Exus, essas coisas. E eu lembro que quando eu toquei na mãe, eu falei assim: hoje Deus está visitando o seu filho. Só isso. Na manhã seguinte, digo a verdade e não minto, ela falou que o filho levantou, foi trabalhar, trabalhou o dia inteiro, vendeu tudo que tinha que vender, voltou normal, saiu no outro dia, nunca mais teve aquela depressão na vida dele. Mas assim, sem show, sem nada. Hoje Deus está... Ou seja, o sobrenatural foi lá e tocou lá onde o filho estava e tirou aquele amarrado da vida dele. Fala assim: glória a Deus, meu Pai. Então, meu querido, o que nós precisamos? Se o milagre acontece no sobrenatural, o que eu preciso fazer? Não, vai. Se o milagre acontece no sobrenatural, o que é que eu preciso fazer? Onde é que está o milagre? Fala. Em alto bom som. O milagre está no sobrenatural. O que é que eu preciso fazer? Eu vou andar no Fala, no sobrenatural. Eu vou começar a ser uma pessoa sobrenatural, dona Isabel. Fala aleluias, meu pai. Oh, nós só estamos enxergando aquilo que a gente vê, e a gente não está enxergando mais aquilo que a gente não vê. A gente sofre com os problemas que a gente vê, porque nós estamos enxergando só o natural. Nós precisamos começar a ser... Fala, sobrenatural. Toca no seu vizinho e fala: você está me vendo? Fala assim para ele: é só aparência. Porque a partir de hoje, eu começo a andar no, não fala para mim não, fala para ele, no sobrenatural. Fala assim, ó: vem comigo.
Bate no joelho dele, vai, faz alguma coisa. Fala, vem comigo. Nós vamos andar no sobrenatural. Fala assim, aleluia, Senhor. Não em cima do que você vê, não em cima do que você sente, mas em cima daquilo que você não vê e daquilo que muitas vezes você não sente, mas é real e o milagre está lá, esperando eu, esperando você para acontecer. Hoje eu desafio você a começar a andar no sobrenatural, porque é lá que acontecem as coisas para a nossa vida e para a nossa casa. Fala, aleluia, meu Pai. Fala assim, sobrenatural na minha vida. Oh, então o que eu preciso fazer? Primeiro passo, olha na Bíblia, quem foi que falou para eles ver se tinha pão e peixe? Quem é que passou com eles a tarde, o dia inteiro sendo ministrado? Eles estavam perto de quem? Então não tem jeito, o sobrenatural está com o dono. Fala aleluia. O sobrenatural está lá no bairro sei lá, fala um bairro longe, Guarulhos, brincadeira, fala. Cocaia do Alto, fala. O sobrenatural está lá em Cocaia do Alto, fala. E eu estou aqui no Edu Chaves. Não vai acontecer nada. Mas se eu estiver junto, fala. Fecha a mão, igual pregador assim, vai. Vai Marquinho. Márcio, ó. Fala assim, se eu estiver junto do sobrenatural, o Rei da Glória, o homem do milagre, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, se eu estiver junto dele, o sobrenatural acontece. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim, glória a Deus. Eu preciso estar junto. Primeiro passo, senão não tem conversa. Entende o que quer dizer? Senão não tem conversa. Abraão recebeu 3 homens que apareceram diante dele rapidinho. Ele já percebeu, ele falou, meu Deus, são 3 anjos. Que ele soube depois que não era anjo. Mas ele falou, opa, Deus está me visitando. Ele já encostou no sobrenatural e falou assim, aqui tem. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Ele não ficou, meu Pai, isso, aquilo. Não, vou lá preparar, vou segurar eles aqui porque eu quero estar junto do sobrenatural. Nós temos um problema, é verdade, nós somos carne e precisamos depender do Espírito. Se você depender da sua carne e das paixões da sua carne, não tem jeito, o sobrenatural vai ficar longe de você. Falei, meu pai? Aliás, tem um sobrenatural que pode ficar até perto, que é aquele que a gente assistiu aqui outro dia. Fala, meu Deus, me ajuda agora. Mas quando eu estou falando do sobrenatural, eu estou falando do dono, do rei. Estou falando de Deus. Fala aleluias. Então os discípulos estavam junto, perto, colado do sobrenatural. Por quê, irmão? Porque é ali que o milagre acontece. Fala assim, aleluias. Dá uma olhada na Bíblia inteira. Onde é que os milagres aconteceram? Sempre na presença de Deus. Sempre vindo do trono. Sempre descendo com livramento. Sempre fazendo a obra acontecer. Porque estava colado no sobrenatural. Fala assim, Senhor, eu quero estar absolutamente junto da tua presença. E eu quero até te perguntar, você é crente? Amém ou não? Você crê mesmo? Você é um crente carnal ou sobrenatural? Você é um crente carnal ou um crente espiritual? Porque tem um monte de crente carnal. A igreja de Corinto, por exemplo, é uma igreja carnal. E o apóstolo Paulo falava assim, vocês são cheios do Espírito Santo, nenhum dom vos falta, mas sois carnais, porque tinha divisão entre eles, tinha briga entre eles, tinha orgulho entre eles, tinha só carnalidade entre eles. Tem um monte de igreja que é tida como espiritual e é carnal, o púlpito é carnal, as pessoas se tratam com leviandade, é uma carnalidade. Fala, está quebrado em nome de Jesus. Então eu quero saber se você é um crente
que depende do sobrenatural ou você é um crente que depende da carne? Fala com fé. Fala assim, eu dependo de Deus. Eu ando debaixo da bênção de Deus. Por isso o sobrenatural está sobre a minha vida. Fala assim, glória a Deus. Meu querido, eu preciso do sobrenatural. Então eu preciso das características do sobrenatural. Fala assim, aleluias. Amém ou não amém? Hoje eu fui com o meu super gerente executivo sênior resolver um problema. Só que antes você ora, fala aleluias. Amém ou não amém? Senhor, passa com a tua graça, fala aleluias. Você vai resolver um problema carnal, humano, só que você vai debaixo do sobrenatural, fala aleluias. Quem é que vence? Fala assim, o sobrenatural. Pode tomar posse, o sobrenatural vence. Porque o sobrenatural faz coisas que o carnal não consegue entender. Então o Senhor vai entrar lá e as portas já estão abertas. Porque Deus é Deus que abre as portas neste mundo. Eu só preciso estar colado, junto. Quem que mandou ver quantos pães tinha? E eles foram ver. Fala assim, aleluias. Se eles tivessem ido sem Jesus mandar, iam tomar uma dura. Como quem diz assim, eu não mandei vocês contar. Eu não preciso saber da força de vocês. Eu que vou fazer a coisa acontecer aqui. Jesus ia falar isso ou não ia? Mas eles foram sob ordem. Então você precisa andar debaixo da ordem do soberano, do sobrenatural. Fala assim, aleluias. Vamos pensar. Qual é, provavelmente, a primeira característica sobrenatural que eu preciso ter? Pensa. Puxa vida, o milagre está no sobrenatural. Eu preciso do sobrenatural. Eu preciso ter características do sobrenatural. Qual é a primeira característica que eu preciso ter? Fé. O que é fé? O que é fé? Ter certeza daquilo que você não viu e certeza daquilo que você ainda não vê. Fala assim, aleluias. Então, significa, para eu ter característica do sobrenatural, eu não posso depender daquilo que eu vejo. Está vendo crise? Quem está vendo crise? Pode levantar a mão. Quem está vivendo dificuldade? Quem está vivendo ansiedade? Quem está vivendo preocupações? Levanta a mão. Às vezes o pessoal fala, não, preocupação é pecado. Eu não sei, porque o apóstolo Paulo escreve em Gálatas que ele está preocupado com as igrejas. Então aquilo ocupava o coração dele. E eu não sei se isso era pecado. Se fosse, ele estava pecando também. Mas às vezes a gente se preocupa com o nosso trabalho, com aquilo que tem que fazer, e eu acho que você tem que se planejar mesmo. Fala assim, aleluias, meu Pai. Então, meu querido, nós precisamos viver não dependendo daquilo que a gente vê. Fala assim, em nome de Jesus. Eu lembrei de Tomé. Lembra de Tomé? Lembra de Tomé? João capítulo 20. Tomé chega depois. Normalmente sempre quem chega depois perde o melhor da festa. Tomé chega lá junto com os apóstolos chegam para ele, Jesus apareceu aqui. Ele fala o quê? Eu só acredito se eu enfiar o dedo no buraco do lado dele e no dedo na mão nele. Aí eu vou acreditar. Não, todo mundo, os 11 falando. Tomé, ele esteve aqui, nós vimos ele ressurreto. Ele falou, não acredito nisso. Só acredito se eu ver. Passou uma semaninha, acho que era segunda-feira. Chegou na segunda-feira, Jesus também presente na segunda-feira. Fala assim, aleluias. Aí Jesus chega para Tomé. Tomé, vem cá. Já tomando uma dura. Porque não vistes, não crestes. João capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Viver no sobrenatural é não ver, mas ter certeza no coração que aquilo que Deus diz
vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não dependo do natural, eu dependo do sobrenatural de Deus na minha vida. Põe a tua mão assim para frente. O que você precisa? Do papel? Assim, ó, do documento? O que você precisa? Daquela solução? O que você precisa? Daquele exame bom? O que você precisa? Daquele recurso? Olha para isso aí. Fala assim: Senhor, eu recebo na minha mão, pela fé, aquilo que não existe, como que se já existisse, porque eu creio no teu poder de fazer existir o que ainda não há, em nome de Jesus. Dá um aplauso e fala: eu creio nisso. Creia. Você precisa ter características sobrenatural. A sua vida tem que ser uma vida, um caminhar de fé. Fala assim: aleluia. Fala assim: tá ruim, mas tá bom. Porque Deus está no negócio. E tenha dente de garra mesmo. Tenha sangue quente na veia. Eu creio que Deus vai agir nesse negócio em nome de Jesus, e Ele vai agir na tua vida. Fala assim: aleluias, meu Pai. Tem uma característica sobrenatural. Se alegra, fala aleluias. Fala assim: aleluias, meu Pai. Não quero você triste nem para baixo, eu quero você no sobrenatural. Fala: eu creio no poder de Deus na minha vida, e essa situação é para a glória dele. Fala assim: aleluias. Senhor, por que ele nasceu assim cego? Foi por causa dele ou por causa dos pais dele que pecaram? Jesus responde: não. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Por que essa situação está assim? Está assim para que se manifeste a glória de Deus. E você creia que Deus é poderoso para agir nisso. Fala: eu recebo a tua bênção hoje. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Se o sobrenatural tem uma característica, o sobrenatural tem uma voz. Que nem carioca, tem uma voz. Qual que é a voz do sobrenatural? Um de cada vez, né, irmão? Todo mundo fala junto, pega mal, né? Qual é a voz do sobrenatural? Só tem uma voz que o sobrenatural entende. É a voz da oração. Josué capítulo 10. Josué está correndo atrás dos seus inimigos. E aí ele está matando meio mundo. Já tinha matado 4 reis, está faltando um. E ele agora está sem tempo, porque a noite já está chegando. E se a noite chega, o inimigo foge. Aí ele fala: Senhor, eu preciso acabar com esse negócio aqui, eu preciso resolver essa situação hoje. Aí ele olha para o sol, fala: aleluia. Ei! Sol! Pare aí onde você está. A NASA diz que naquele dia o sol parou 23 horas e 40 minutos. Para aí, grandão. Vamos fazer a conta. Se o sol para, quem é que tem que parar também? A lua. Se a lua para e o sol para, quem é que tem que parar também? A terra. Se a terra para, a lua para, o sol para, quem é que tem que parar também? A galáxia. 23 horas 40 minutos. Ele precisava de mais um dia de sol para acabar com aqueles inimigos. Fala assim: glória a Deus. Josué era homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Orou e o sol parou por quase um dia inteiro, diz a Bíblia. Como é que alguém consegue fazer isso, irmão?
Fala, não tem jeito. Nem reator atômico. Só o dono do sobrenatural, Deus Todo-Poderoso. Só tem uma linguagem que Deus conhece: oração. Oração. Oração tem um problema. Sabe qual que é o problema da oração? Porque quando você pegar o jeito, você não para mais. Pegou o jeito, você vira um cara de oração. Você está trabalhando, dá comichão para acabar logo aquela reunião para você orar. Você vira um cara de oração. E aí você começa a crer em todas de Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer, 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 e Deus acaba fazendo mesmo. Qual que é a sua dificuldade nessa terra? Qual que é? Qual que é? Fale para Deus, qual é? E gaste tempo em cima dela em oração. Gaste tempo em cima dela em oração. O sobrenatural vai começar a abraçar essa questão. O sobrenatural vai começar a abraçar aquela porta. O sobrenatural vai começar a abraçar o teu coração. Daqui a pouco o seu coração vai transcender daquilo que é problema natural. E você já vai estar fixado na confiança absoluta em Deus. E aí quando você orar não tem jeito, Deus manda preparar, porque você vai crer 100%, a sua fé vai ser do tamanho vai ser igual a de um grão de mostarda, que é só mostarda, não tem mistura, é só fé. E aí Deus vai começar a te responder todas as coisas, e pasme, vai responder rápido. Você precisa trazer o sobrenatural para a tua vida, através de uma característica de fé especial e através da linguagem do sobrenatural, que é a oração. Fala assim, aleluias, meu Pai. Levante a tua mão direita. Fala, fecha os olhos. Olha lá para cima. Fala, Senhor meu Deus, eu vou orar mais amanhã. Eu vou separar um tempo para orar mais amanhã. Eu vou separar minha Bíblia, um caderno, uma caneta, e eu vou gastar um tempo contigo amanhã. Fala assim, eu sou da turma do sobrenatural. Dá um aplauso ao Senhor e fala assim, glória a Deus. Os 3 anjos, Gênesis 18, os 3 homens, diz a Bíblia, encontra Abraão. E Abraão faz todos aqueles negócios para eles, amém? Que nós vimos agora há pouco. E aí, a primeira coisa que os anjos falam, cadê Sara, sua mulher? Aí Sara está lá ouvindo de mulher engraçada, né? Estava tudo acontecendo, mas ela estava ali ouvindo o que estava acontecendo, qual que era o papo, quer saber sempre tudo, fala aleluias. Aí o anjo fala para ela, aí o anjo fala para Abraão, nesse tempo, diz o Senhor, nós vamos visitar Sara, e Sara vai dar a luz. Sara, de onde ela estava, riu. Uma mulher que não tem mais nem menstruação vai dar à luz. Uma mulher que não tem mais nada com o marido, nós já estamos meio passado de idade, ela tinha 90 anos, vai dar à luz. Ai meu Deus, então ela se ri no íntimo. E aí, depois ela se rindo, o anjo a exorta. Por que ristes? Ela fala assim, eu não ri. E ele é categórico, não diga que não riu, porque ristes. E aí ele fala uma frase que eu quero que você ponha no seu caderno, na sua Bíblia. Ele fala assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Dá um sorrisinho. Fala, não tem não, Senhor. Eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor vai fazer essa obra na minha vida. Aí depois aqueles
homens começam a caminhar. Depois você lê lá, Gênesis 18. E aí, um deles fica com Abraão, e os outros dois seguem. E aí diz a Bíblia, e permaneceu Abraão na presença do Senhor. Quantas horas Abraão tinha ficado de pé servindo os três? De 4 a 5 horas. 2 saem no caminho de Sodoma e um fica. E diz a Bíblia, permaneceu Abraão na presença do Senhor. Você quer resolver a sua vida? Quer mesmo? Quantas horas você está planejando passar na presença de Deus em cima desta questão? Porque se você ficar ali, até o sobrenatural descer, essa situação está resolvida hoje. Quanto tempo você está disposto? Abraão passou 5 e estava ainda, diz o texto, na presença do Senhor. Mas a linguagem do sobrenatural é a oração. Então eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com Abraão. Abraão chega para aquele que ficou lá, vamos entender que seria o Pai, não é? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seria o Pai escondido atrás de um anjo. Ele então já sabe como é que está Sodoma, já sabe que a coisa está pegando, que o rosto dele é rosto de quem veio para resolver o negócio. E aí ele fala assim, um Deus justo mataria o ímpio junto com o justo? Aí o Senhor para, como quem diz, o que você quer, Abraão? Aí ele fala assim, um Deus justo mataria o justo com o ímpio? Aí o Senhor responde, evidentemente que não. E aí, como que se o Senhor fosse caminhando para lá. Aí ele fala, me perdoa, perdoa o teu servo. Ó Deus misericordioso, maravilhoso, eu te amo, o Senhor é demais. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade toda? O Senhor fala para ele, se tiver 50 justos lá, eu poupo a cidade toda. Oh, louvado seja o seu nome, o Senhor é misericordioso, é maravilhoso e eu te amo. Aí como que o Senhor está indo para lá, ele fala, me perdoa falar só mais uma coisa? E se nesses 50 faltarem 5? Se tiver 5 a menos que os 50, o Senhor vai destruir a cidade toda? O Senhor fala para ele, não, se tiver 5 a menos dos 50, eu não destruirei a cidade toda. Nós lá já falaríamos, amém, já fiz a minha parte, pode matar todo mundo ou não. Ele não, Senhor, aí já abraça o pé do Senhor, dá um beijo, louvado seja o teu nome, oricandalaias, entendeu ou não? Já abraça ali, Senhor, fala servo, se tiver 40, mas olha o papo, se tiver 40, o Senhor vai poupar a cidade toda por causa dos 40? Sem pressa. Fala assim, estou de boa. Hoje, eu vou resolver esse negócio. Deus já estava com ele há mais de 5 horas. Deus não tem pressa. Porque a hora que ele decidir resolver, ó, está resolvido.
Tá bom, Abraão. Se tiver 40, eu poupo a cidade toda. Aí o Senhor está indo. Louvado seja Deus grande, maravilhoso, majestoso, bonito, todo-poderoso. Oh, aleluias. Perdoa eu falar só mais uma coisa. Uma coisinha. Olha, te servi lá, você viu como o cabrito estava gostoso? Te adorei. Oh, meu pai, uma coisinha só. Tá bom, Abraão, o que você quer? Se tiver 30. Se tiver 30 justos, o Senhor livra a cidade inteira. Deus olha para ele, esse cara não vai ser brincadeira, né? Hã? Tá bom. Tá bom? Fechou? Fechou. 30. Achei 30, a cidade está livre. Amém. Posso ir? Amém. Aí o Senhor está aí. Senhor, esqueci o negócio. O que foi? O Senhor é maravilhoso. Aí ele beija o pé do Senhor. Entendeu ou não? Amor, paixão. E fica lá e louva. E acho que ele até dançou um pouco. Abraão gordo, já pensou? E tal. E o Senhor se atrai. Fala assim, aleluias. Senhor, perdoa a ousadia do teu servo. Perdoa a ousadia do teu servo. Ai. Se tiver 20 justos, o Senhor livra a cidade inteira. Acho que Deus respirou. Porque Deus também não quer destruir. Você entende? Quando você ora em sintonia com a vontade de Deus, a coisa é liberada. Porque você já tem a sintonia. Tá bom, Abraão, se tiver 20, está tudo certo. Ai, meu pai, que bênção, o Senhor é maravilhoso. Olha, eu prometo que agora eu não vou falar mais nada. Depois dessa eu não falo mais nada. Tá bom, se tiver 10. Ô, Abraão. 10, Abraão. Onde é que nós vamos parar desse jeito, Abraão? Senhor, se tiver 10, porque não é 10 justo, vai destruir 10. O Senhor falou que o justo não morre com o ímpio. Se tiver 10, tá bom. Se tiver 10, a cidade está absolvida. Quanto tempo foi esse papo? 1 hora? Não sei. 40 minutos? Não sei. Eu poderia estender um pouco mais, mas eu sei que daqui a pouco já está todo mundo agitado para ir embora. Porque a gente não tem tempo para Deus. Nosso tempo é tudo medidinho. Não havia 10, não havia 5, não havia 3, não havia 2, havia 1. Nem a família de Ló era de Deus. Mas Deus mandou 2 anjos para lá. E esses anjos que foram lá, não foram para destruir a cidade. Quem destruiu a cidade veio do céu e foram outros anjos. Aqueles anjos foram para lá, para resgatar Ló e todos quantos quiseram fugir de lá com ele, que foi Ló, a mulher e acho que as 2 filhas. Os genros não acreditaram e morreram. Riram de Ló. Mas Deus mandou a própria Trindade, 2 da Trindade, para resgatá-los de lá. E esses 2 daqui negociando com o céu, porque já estava passando o prazo. Tanto é que ele pega e sai correndo. Segura mais um pouco, segura aí, até eu tirar eles daqui. Oração é a linguagem do sobrenatural. Fala assim, eu vou orar mais. Eu vou separar um tempo para orar. E eu sei
que Deus vai fazer essa obra na minha vida. Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar o teu coração. Fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor meu Deus, a característica do sobrenatural é ver o invisível e falar o impossível através da oração. Quando eu falo de característica, eu estou falando de caráter. Qual que é o caráter do sobrenatural? E aí eu vou terminar. Para você ver a maior expressão do sobrenatural nessa terra, você tem que olhar para Jesus. Olha para ele. Ele é o caráter do sobrenatural. Com ele é tudo diferente do que você acha que é. Por isso que precisa gastar tempo conhecendo o que Jesus falou. Mas eu quero terminar dizendo que ter o caráter do sobrenatural é ter o caráter de Cristo. Gálatas 2:20, disse Paulo, não mais eu, mas Cristo em mim. A vida que agora vivo na carne, na terra, vivo-a na verdade, em fé, em Deus. Ele tinha o caráter de Cristo. Bispo, qual é o caráter de Cristo? Você vê isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Como que é o tipo de vida, de organização, de palavra de Deus e dos anjos no céu? Como que é a vida no céu? Se você puder descobrir isso e for caçando isso, você vai saber o tipo de vida que tem o caráter de Cristo na terra. No céu, em Deus, lá já saiu o demônio, os 30% de anjo caído já foi expulso do céu. No céu hoje, na direção de Deus, tem mentira? Tem roubo? Tem corrupção? Tem doença? Tem malignidade? Tem amargura? Tem falar mal? Não. Assim na terra como é no céu. Então ter o caráter de Cristo na terra é absolutamente viver de conformidade com a vontade de Deus que manda no céu. Fala assim, aleluias meu Pai. O que eu quero te falar? Traga o sobrenatural para a sua vida a partir de hoje. Traga o sobrenatural para a tua vida a partir de hoje. Você não é só aquilo que você vê. Você não é aquilo que os outros veem em você. Você é um ser sobrenatural. E é isso que tem que reinar na tua vida em nome de Jesus. Você não vai mais depender de vício, você não vai depender de carne, você não vai depender de falatório, você não vai depender. Se a sua palavra, a sua oração, o seu dia a dia, o seu sentimento vai ser sentimento do céu. Você vai ser um cidadão do céu. E o sobrenatural você vai trazer para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quem diz amém, se põe de pé, dá um aplauso ao Senhor, fala glórias a Deus.